Bom, jovens, agora que a gente já definiu aí o que é, né, a integral de uma função e como é que calcula com essa mudança de variáveis, né, a gente vai fazer alguns exemplos, né, para praticar um pouco essa conta. Então vou botar aqui, ó, exemplo 1, né. Então olha só, suponha que a f de x, y, z ela é igual a 1 para todo x, y, z no R3. Né? Então, se S é uma superfície contida no R3, né, regular, se S, né, é regular, então qual é a integral de, vou botar assim, f sobre S, né? Tá, a bagunça é assim, você tem a função que ela é constante, certo? Então o domínio dela aqui é um troço constante, ela vai, né, do R3 inteiro aqui e tal, e aí ela vai pegar um pontinho aqui dentro, um ponto P, e aí você vai calcular o f desse P. Aí você vai levar numa outra reta aqui que vai ser o f desse bendito P. E aí ela é 1 sempre. Certo? Aqui a minha reta não ficou tão bonita assim, né? Então assim, né, aquela história, né, jovem? Aqui você está no x, y, z e aí não dá para fazer o gráfico disso aqui. Mas é constante, igual a 1. Então olha só, se a gente for pegar a integral de s em s, né, dessa função ds, vai ficar o que, né? A integral sobre s de 1 ds. Isso aqui é o que? É a área da superfície. Bom, então assim, a gente consegue observar que a definição que a gente usou está de acordo com o que a gente pensaria, né, em termos de áreas, né? Porque aí eu ia ter aqui, né, uma superfície aqui assim, uma superfície S, certo? E aí, né, se a função é 1, claro, vai dar a área da própria superfície. Belezura? Então tá, esse foi um exemplo só para a gente ver como que as coisas estão conversando, né, uns conteúdos com os outros. Vamos fazer um outro exemplo aqui que eu peguei emprestado de um livro. Então, como é que era, gente? Era calcular, deixa eu ver aqui, calcular a integral da função f de x, y, z. Essa função ela é um múltiplo da distância do ponto até o eixo z. Então ia ser um k vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então calcular a integral desta função aqui sobre o cone de equação z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, em que lá o exemplo era assim, né? O z ele está entre 1 e 4. Era isso. Certo? Então assim, você tem essa função que está definida lá no R3. Aí o que acontece? Ela não depende do eixo z, né, da altura, ela só depende da distância do ponto até o eixo, o z. E você quer fazer a integral dessa coisa no cone, para o z indo de 1 até 4. Então a gente poderia tentar fazer, né, se você pegar o GeoGebra aí, acho que dá para fazer melhor e tal. Mas eu vou tentar fazer aqui o desenho. Então eu vou pegar um cone. E aí nós vamos pensar no seguinte, ó, se eu tiver aqui essa baderna assim, foi quase bom, né? Aí o Z ele vai daqui até ali em cima. Só.
Então a gente vai querer integrar aquela função nesse pedaço aqui, certo? E aí como é que faz, né? Tem que encontrar uma parametrização para esse cone. Observe que o z, né, de 1 até 4 tirou aquele problema que a gente tem no cone, né? Quando você está na origem, a baderna não é diferenciável, certo? XYZ aqui. Então a gente vai calcular a integral dessa função ali nessa superfície, certo? Então aqui a gente vai começar com a parametrização, né? Vamos parametrizar. Aqui eu vou botar assim a superfície S para você ficar. Superfície S. Como é que a gente parametriza esse cone aqui, né, cara? Se eu botar aqui, eu tenho essa equação, eu posso fazer como R. Não, o R tem que variar junto com a bagunça, né? Então eu vou fazer como se fosse um gráfico de uma função. Então vou pegar assim, ó, x de uv vai ser uv e a parte de cima, né? U ao quadrado mais v ao quadrado. Certo? Porque aí eu isolo isso daqui e fica z vai ser a raiz quadrada disso aqui, né? Será que dá para pensar em coordenadas, outras coordenadas aqui, gente? Se a gente pode pensar assim, é porque eu estava pensando em coordenadas cilíndricas, não é um cilindro porque o negócio tem inclinação aqui, né? Só dei x igual a u cosseno v, y igual a u seno v. Dava para fazer também, né? Será que vai melhorar a conta? No exemplo lá do livro ele fazia assim. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem 7 minutos, jovem. Esse era o exemplo do livro. Será que a gente tenta outra parametrização? Meio que jogando coordenadas polares? Tá. Mas vou botar assim. Vou botar aqui x1, né? Podemos utilizar a parametrização x de uv. Aí eu fazer. Se eu botar aqui, né? Que x é u cosseno v e y é u seno v, vai ficar u cosseno v, u seno v. E aí se esse bendito desse u, né, ele é maior, quando eu botar isso aqui, né, aqui dentro, ó, que era do z, né, e ficar u ao quadrado cosseno v, mais u ao quadrado seno v tudo ao quadrado, aí ia dar u ao quadrado dentro da raiz. Se o u for positivo, vai ficar u. Isso é maior que zero. Né? Então assim, aqui fica talvez fica difícil para entender como é que era o limite, né, Jorge? Porque ele falou ali que o z vai de 1 até 4. Se o z vai de 1 até 4, se eu fizer meu u indo de 1 até 4, tá, aí ficou bonitinho, né? Se o z vai de 1 até 4, o meu u vai de 1 até 4. E aí o v vai de 0 até 2π. Pronto. Então vou botar pelo enunciado podemos definir que o nosso querido u ele vai de 1 até 4 e o v ele tá aqui de 0 até 2π, né? Aí você aqui no limite, né, você vai ter os pontos passando um por cima do outro. Então, só para registrar melhor, a gente bota ele aberto assim, ó. Que aí você tem um aberto, você não vai passar no mesmo ponto duas vezes. Mas para integral, né, a gente está tirando uma linha reta. Para integral não faz diferença. Tá bom? O que a gente tem que fazer? Para calcular a integral, a gente precisa calcular o produto vetorial, né? Então, vamos calcular a derivada de x. Vamos calcular a derivada de x. Então a gente vai fazer, né, a derivada com relação a u, aí fica cosseno v
Eu vou botar mais espaçado que eu já vou deixar o negócio para fazer o produto vetorial. Ó. Aí a derivada com relação ao U seno V e aqui 1. Certo? E a derivada com relação a V vai ser, né, menos U seno V, U cosseno V de 0. Não é isso? Maravilhoso. Então vamos lá. Assim o produto vetorial, né? Eu vou botar na ordem aqui. O que acontece? A gente já viu para onde que está esse vetor aqui, não já? Ele está apontando para dentro, né, do cone. Então o produto vetorial, ó, vou fazer assim, ó, vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse, então vai ficar menos U cosseno V. Não, na segunda não tem ninguém aqui, então vai ficar esse vezes esse dá 0 menos esse vezes esse. Aí fica positivo, mas aí era negativo, menos U seno V, porque é a segunda posição. E na terceira não tem ninguém aqui, vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse. Aí vai ficar U cosseno ao quadrado menos U seno ao quadrado. Menos, tem outro aqui, né? Então fica U cosseno ao quadrado mais U seno ao quadrado, então vai dar U. Certo? Beleza? Então aqui a gente tem o produto vetorial, né? Lembrando, né? Olha só. A gente usa esses dois caras para calcular a derivada de x. Certo? Aí a derivada da aplicação x, essa derivada é uma matriz, a gente sabe, né? Opa, você lembra? Eu não falei ainda para não te deixar chateado e tal, né? Porque assim, a gente não vai usar tanto a derivada da x, tá? Mas quando você for calcular, né, a derivada da x, ela vai ser uma matriz que tenha esses vetores aí na coluna. Certo? E aí se você quiser calcular a derivada num ponto, né, você bota lá um ponto P na direção de V, aí você ia ter que fazer assim, né? Essa derivada parcial aí de x no ponto P, a derivada parcial aqui no ponto P, vezes esse vetor V aí. Ai, meu Deus. Mas aqui é só a derivada da função x. Da aplicação, né? Que é uma matriz, né? Tudo sempre é uma matriz. Certo? Beleza? Mas o que a gente precisa? A gente precisa da derivada, a gente precisa de saber o tamanho desses vetores, né, cara? Vamos calcular a norma deste vetor. Então assim, o tamanho dele vai ser esse trambolho aqui. Então vai ser raiz quadrada desse aqui ao quadrado, o ao quadrado cosseno ao quadrado de V, mais esse aqui ao quadrado, o ao quadrado seno ao quadrado de V, mais esse ali ao quadrado. Então junta esse com esse dá 1, então vai ficar 2u ao quadrado, então fica, né, se eu tirar da raiz, fica módulo de u raiz de 2. Mas aí, como o u é positivo, né? Como esse bendito está entre, né, 1 e 4, então eu vou, né, poder garantir que neste problema isso aqui é u raiz de 2. Olha aí que facilidade, né? Então, a integral sobre a superfície de f, né, ds, eu vou transformar isso na integral no domínio da parametrização. Vai ficar integral u varia de 1 a 4 e o v varia de 0 a 2π. E o u varia de 1 até 4. Aí a f da parametrização. Como é que era a f lá, né, cara? A f era... Eu vou anotar isso aqui, só para a gente... Eu vou botar assim, a f de x de uv vezes o tamanho daquele vetor lá que a gente acabou de ver, que é u raiz de 2. du dv. Tá, aqui fica de 0 a 2π, aqui de 1 até 4. Aí o que vai ser essa f, né? A f era k vezes raiz de quem? Como é que era? Aqui. K vezes raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então você vai botar isso aqui. K vezes quem é o x da parametrização? É u
cosseno V, todo mundo ao quadrado. Mas quem era o y da parametrização, né? É u ao quadrado seno V ao quadrado. Ou ficou mais fácil do que fazer com a função, que nem o rapaz do livro fez. Fica o raiz de 2 du dv. Depende sempre da parametrização que a gente escolhe, né? Então aqui dentro, ó, vai ficar de 0 até 2π, de 1 até 4k vezes esse cara aqui vai ficar 1, aí eu tiro a raiz quadrada, fica u. Aí u vezes u ao quadrado. Não é? Isso aqui eu vou somar, pronto, é isso aqui mesmo. Então, ó, integrando com relação a u, vai ficar k raiz de 2, u ao cubo sobre 3. dv, né? Opa, peraí, calma aí. Com u variando de 1 até 4. 4 mesmo, rapaz? Gente, que loucura. dv. Poxa, esses números aqui vão ficar tão feios, né, gente? Oh, Deus do céu. Aí, assim, a gente vai integrar com relação a v. É tudo constante, né? Não dependeu de v em nenhum momento. Vai que essa minha parametrização. Eu vou olhar depois o resultado dessa integral para ver se está certo, hein, jovens? E aí eu vou ter o seguinte, né? K raiz de 2 sobre 3. Multiplica dentro da integral ainda. Eu vou resolver a integral, né? Porque assim, ó. 4 ao cubo menos 1 vezes v. Com v de 0 até 2π. Então vai ficar k raiz de 2 sobre 3 vezes 2π vezes 4 ao cubo é 64. É isso, jovens? 64 menos 1. Era isso? Eita, deixa eu conferir no livro ali do rapaz. Ah, eu perdi a página. Agora pronto mesmo, cadê? Perdi o exercício, gente. Oh, meu Deus do céu. Ai, mesmo. Rapaz, aqui deu 42k vezes π vezes raiz de 2. Vai dar isso aqui mesmo, cara. 42 k vezes π 63, acho que dá, né, cara? Vamos ver aqui, pera aí. K raiz de 2 vezes 2π aí fica 63 sobre 3. Eu não sei dividir. Quanto que é 63 dividido para 3? 21? Olha aí, rapaz. Pô, não é? Olha aí, 42 vezes k vezes π vezes raiz de 2. Ó, deu certo. Olha aí que bom. Né? E assim, fica de exercício você fazer com essa outra parametrização, que foi a parametrização que o rapaz ali usou no exemplo, né? Ele fez com essa parametrização aqui, né? Isso aqui vai ficar de exercício, eu vou marcar aqui para você fazer, né? Fazer a mesma coisa com essa parametrização aqui. Eu preferi fazer assim, porque fazendo desta forma, eu acho que fica mais orgânico na hora de você botar essa integral aqui, porque fica essas somas. Eu olhei, pô, se eu tacar um negócio parecido com coordenadas polares aí, se der, vai ajudar bastante. Então fica aí de exercício, né? Você vai ver que se você for fazer com essa parametrização aqui, para resolver a integral, vai ter que mudar as coordenadas. Vai ter que fazer coordenadas polares, né? Ou cilíndricas, se você preferir chamar desse nome. Beleza, jovens? Então foram esses exemplos aí para essa parte. E aí agora a gente vai pensar em como faz integral de campos vetoriais. Beleza? Até mais. Valeu!